Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado, desde o Rio de Janeiro, José Roberto Toledo, jornalista brasileiro. Trabalhou nos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo e hoje trabalha na revista Piauí. É também fundador e ex-presidente da ABRAGI, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Bem-vindo. Muito obrigado. A mais recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, para a eleição de presidente, divulgada ontem, no dia 24, nós estamos a gravar a conversa no dia 25, mostra Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Livre, com 28% das intenções de voto. É seguro dizer hoje que o atentado que Bolsonaro sofreu no dia 6 de setembro, enquanto fazia campanha em Minas Gerais, beneficiou eleitoralmente? Aparentemente sim, porque ele vinha num patamar em torno de 25% das intenções de voto, um pouquinho para baixo, e depois do atentado ele cresceu e chegou nesse patamar dos 28%, e já são duas pesquisas em seguida que ele aparece com esse número. A gente está esperando a terceira e a quarta para ver. Tem um Datafolha previsto para amanhã e também um outro Ibope para amanhã. E a gente está esperando essas duas pesquisas para confirmar se ele bateu num novo teto, num novo limite para subir, né? Sim, ele ganhou 6 pontos percentuais desde o atentado e, como estavas a dizer, na pesquisa do Datafolha, que foi no dia 20, na quinta-feira da semana passada, teve também 28. Há uma outra pesquisa lançada hoje de madrugada, pelo FSB Pesquisa, ou BTG Pactual, onde ele tem 33% de votos. Achas que esta pesquisa... Desconsidera. Achas que devia desconsiderar? E queria-te perguntar isso, porque a pesquisa do FSB Pesquisa, do BTG, são sempre muito diferentes das outras. O Bolsonaro tem sempre muito mais do que isso. Por que é que isso acontece? Bom, primeiro que é um instituto que nunca ninguém tinha ouvido falar, ele foi criado para essa eleição. Segundo que o BTG, que é quem financia, é um banco, e ele tem todo o interesse em influenciar no mercado, fazer o mercado subir, fazer o mercado descer, e é o que ele tem conseguido. Então é uma pesquisa que eu diria no mínimo suspeita, mas é mais do que isso, ela é mal feita porque ela é feita exclusivamente pelo telefone e 12% do eleitorado brasileiro não tem telefone. E não são 12% quaisquer, são 12% dos mais pobres que têm uma preferência eleitoral muito diferente dos outros 88%. Nesse segmento dos sem telefone no Brasil, o Bolsonaro provavelmente não chega nem a 2 dígitos. Uhum. E é por conta disso que também que a pesquisa do BTG encontra ele tão mais alto. Mas mesmo assim, comparando com outras pesquisas telefônicas, ela é exageradamente alta para o Bolsonaro constantemente. O que me leva a crer que é uma pesquisa mal feita. O Bolsonaro já está no hospital internado desde o dia 6 de setembro, há quase 20 dias. Não pode dar entrevistas, não pode participar em debates, já aconteceram até 2 debates sem ele e com os outros candidatos, e amanhã haverá outro. Isso é bom para ele? Ele, na verdade, deu já 2 entrevistas, uma para o jornal Folha de São Paulo, muito breve, pelo telefone, 5 minutos, e ontem ele fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook, com mais de 200 mil pessoas assistindo ao vivo, uma entrevista para o jornalista da Rádio Jovem Pan. E então ele está com pressa para voltar para a campanha, claramente. Está pressionando os médicos para darem alta para ele poder voltar a gravar os vídeos, etc. Provavelmente porque percebeu que aquele efeito inicial de comiseração que a facada gerou já se esgotou e que agora ele precisa voltar a produzir fatos novos para tentar realimentar a campanha dele. O raciocínio da campanha do Bolsonaro é que ele tem mais chances de ganhar no primeiro turno do que no segundo, porque no segundo turno é mais possível que haja uma aliança mais ampla contra ele. Hoje, o principal adversário dele é o PT, que tem uma rejeição alta também. Já vamos falar também sobre o segundo turno. O que é certo é que, se nós compararmos esta pesquisa do IBOP com a anterior, de dia 18, ou seja, a anterior pesquisa do IBOP, Bolsonaro não cresceu nem um ponto percentual, ou seja, fica exatamente com 28%. Durante uma semana não cresceu e é, aliás, a única semana desde agosto em que isso acontece, não é? Em agosto ele tinha 20 pontos percentuais, depois 22, depois 26 e depois 28. Achas que isso quer dizer que já não vai crescer e daí a tua opinião de que ele quer voltar? No Brasil a gente sempre tem que ter precaução
com as previsões, porque, embora a tendência, a gente ainda não tem uma tendência clara, precisamos ter no mínimo 3 pontos para confirmar que é uma tendência de estabilização do Bolsonaro. Por enquanto, com 2 pontos, você tem uma indicação disso, mas não é, digamos, estatisticamente significativo, porque pode ter sido só uma oscilação que produz essa impressão, né? Mas acreditando que, olhando os trackings... Explica o que são os trackings. Outras pesquisas que nem sempre são divulgadas. Os trackings são pesquisas telefônicas que não são registradas na Justiça Eleitoral e que são contratadas, em geral, ou por partidos, ou por candidaturas, ou principalmente por instituições financeiras, e que são diárias. Todo dia eles fazem de 200 a 500 entrevistas pelo telefone, e daí eles criam uma média móvel de 2.000 entrevistas ao longo de 4 dias, de maneira que no 5º dia eles jogam o primeiro dia fora, pegam um novo dia, assim consecutivamente. A ideia dos trackings não é ter um número preciso, até porque eles só pegam o eleitorado que tem acesso ao telefone, mas é detectar movimentos nas intenções de votos dos candidatos, para aí sim você contratar uma pesquisa face a face para ver exatamente qual é a fotografia daquele momento. Serviria como uma espécie de sismógrafo para você detectar movimentos tectônicos do eleitorado, para você saber quando fazer uma pesquisa. Os trackings tampouco têm demonstrado o crescimento do Bolsonaro nos últimos dias. Então, como isso está em linha com a pesquisa do Ibope, eu acho que você tem razão no sentido de dizer que ele está estabilizado. Porém, ainda falta mais de uma semana para a eleição no Brasil e, por uma tradição histórica meio inexplicável, sempre acontecem fatos surpreendentes na última semana. Investigações do Ministério Público, prisões pela Polícia Federal, ou em outras eleições já foram chamados de... os próprios militantes, o próprio Lula se referiu a militantes do PT que tentaram comprar supostamente tentaram comprar um dossiê contra os adversários na véspera da campanha, meio treslocados, enfim, sempre há surpresas na última semana que podem ressuscitar, por exemplo, essa onda de crescimento do Bolsonaro. Então, eu acho particularmente que, olhando o track record aí de eleições brasileiras nos últimos 30 anos, há uma tendência de os 2 primeiros colocados, ou aqueles que estão se dirigindo para as 2 primeiras colocações, que têm movimentos claros de longo prazo, de ascensão, deles darem uma crescida na reta final da campanha. Então não me surpreenderia se no dia da eleição a taxa do Bolsonaro estiver acima desses 28, ou talvez até acima de 30, por conta desse movimento de última hora. Porque você ainda tem os indecisos que vão precisar confirmar sua votação, sua intenção de voto. A maioria deles tende a ir para o candidato líder ou para o segundo colocado, então por isso que você tem esse afunilamento e um crescimento abrupto dos 2 primeiros colocados na reta final nos últimos dias. Uhum. As pesquisas do Ibope e também as da Datafolha colocam a percentagem de votos brancos e nulos à parte e, portanto, não estão a ser tidas em conta quando se contabiliza a percentagem. Aliás, por isso é que a soma de todos os candidatos não dá 100%, só quando se somam então os brancos e nulos. Qual é que achas que é a importância dos votos branco e nulo no dia das eleições? Que papel é que eles vão ter? Então, essa é uma variável que a gente não conhece. A percentagem que está aparecendo hoje está um pouquinho acima da média histórica, mas não tanto quanto o previa, exatamente. E, por exemplo, na eleição de prefeito de São Paulo 2 anos atrás, mais do que o branco e nulo também pesou, mas mais do que o branco e nulo, o que pesou foi o não comparecimento de uma parte do eleitorado. A abstenção, como a gente chama aqui, aqueles que não vão votar, já que o voto no Brasil é obrigatório, ela foi maior nas periferias da cidade de São Paulo, que são mais pobres e tradicionalmente votam nos candidatos do PT. E isso fez com que João Dória, o candidato do PSDB, fosse eleito no primeiro turno na cidade de São Paulo, que é a primeira vez que aconteceu desde que há 2 turnos na eleição na capital. Então, pode ser que uma abstenção grande em alguns redutos, mais do que outros, ou uma taxa de branco e nulo atípica possa influenciar o resultado da eleição e até provocar pequenas diferenças em relação ao que está sendo mostrado pelas pesquisas.
Sim, no dia 20 de agosto, a pesquisa do IBOP dava 29% brancos e nulos, e agora tem 12%, teve a baixar significativamente desde o dia 29. A facada teve além de provocar um movimento talvez de simpatia do Bolsonaro, pelo Bolsonaro, ela tirou do armário alguns bolsonaristas que não se declaravam assim, porque vergonha ou por alguma razão. Então, aqueles votos que estariam ocultos por uma espiral de silêncio vieram a público. Talvez isso explicasse esse crescimento que ele teve, ou pelo menos parte desse crescimento que teve desde a facada. Mas teve um segundo impacto também, que foi chamar muita atenção para a eleição. E não só de eleitores do Bolsonaro, como também eleitores contra o Bolsonaro. E isso talvez explique essa queda abrupta da taxa de branco e nulo, porque as pessoas começaram a perceber que elas vão precisar tomar uma posição contra ou a favor. Numa notícia de hoje da BBC News Brasil, da Mariana Shriver, com o título "Como os 3,3 milhões de eleitores que não cadastraram a biometria podem influenciar as eleições", lê-se: a menos de 2 semanas da eleição, o STF, Supremo Tribunal Federal, vai decidir se 3,368 milhões de eleitores poderão ou não votar. Esse é o total de títulos cancelados porque os eleitores não compareceram no início do ano para realizar o cadastramento biométrico, que se tornou obrigatório para cerca de metade do eleitorado brasileiro. Pode explicar o que é isto do cadastramento biométrico e que relevância é que isto vai ter nas eleições deste ano? Eu vou tentar, porque nem o TSE consegue. O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. É o seguinte, o Brasil, como se sabe, vota com urnas eletrônicas e estão tentando implementar agora também um sistema de reconhecimento biométrico, ou seja, o eleitor coloca, em vez de assinar um livro e apresentar um documento, ele coloca o seu dedo num leitor para ver as suas impressões digitais e identificá-lo como sendo aquele eleitor que está registrado ali. O problema disso é que é um processo que envolve 140 milhões de pessoas, está sendo feito aos poucos e muito atabalhoadamente. Em alguns estados foi uma catástrofe, esse processo foi muito mal realizado, a burocracia da Justiça Eleitoral se mostrou muito inapta e pessoas precisavam ficar de madrugada na fila para conseguir se recadastrar, e a consequência disso é que milhões de pessoas vão ser cadastradas. Isso poderia ter um impacto neutro, digamos assim, na eleição, se a distribuição desses votos fosse homogênea pelo eleitorado, regionalmente, mas o problema é que o voto, como acontece no mundo inteiro, também no Brasil, tem uma distribuição geográfica diferente dependendo do partido. E a gente ainda está tentando decifrar os números do TSE, porque nem eles mesmos conseguem explicar muito bem essas estatísticas, mas aparentemente você tem uma concentração maior de títulos cancelados em redutos eleitorais petistas, o que poderia levar a uma perda de votos, principalmente para o candidato do PT, Fernando Haddad. Isso se a gente comparar com as eleições anteriores, né, o desempenho do PT nas cidades que tiveram esse problema. Principalmente o Nordeste. Principalmente Bahia, Salvador, norte de Minas Gerais, mas é muito disperso e a gente ainda não tem um quadro claro porque o TSE não conseguiu nem produzir uma estatística confiável. O Partido dos Trabalhadores, que ganhou as últimas 4 eleições presidenciais desde 2002, com Lula da Silva e depois com Dilma Rousseff, esperou até o último dia do prazo de apresentação de candidaturas, dia 11 de setembro, para anunciar o que já parecia óbvio, que Lula da Silva, ex-presidente brasileiro, preso há cerca de 5 meses, não vai ser candidato, não vai ser candidato durante estas eleições. A substituí-lo estará Fernando Haddad, ex-ministro da Educação de Lula e Dilma, ex-prefeito de São Paulo, que nesta última pesquisa do IBOP que tivemos a falar, aparece já com 22%. No início de setembro tinha 6%, é uma subida de 19 pontos percentuais, é uma subida de mais de 15 pontos percentuais, e a semana passada sim tinha 19%. A estratégia do PT, do Partido dos Trabalhadores, resultou? Sim, contrariando as previsões, inclusive as minhas, foi uma estratégia muito bem sucedida, porque enquanto está na cadeia,
Lula cresceu pessoalmente de 30% para 40%, quase 40% de potencial de voto que ele poderia transferir. Então, é como se ele tivesse aumentado o lago de votos ou de eleitores onde o Fernando Haddad vai pescar. E, portanto, isso talvez explique a rapidez do crescimento do Haddad de 2 para 6, para 8, para 9, 19, agora 22, em apenas 2 semanas, né? Porque é como se o eleitor só precisasse receber a senha para saber Lula é Haddad, Haddad é Lula, que inclusive é o mote da campanha do Haddad. Aliás, o PT usa esse hashtag no Twitter, não é? Diz Exatamente. Haddad é Lula. Exatamente. E eu me surpreendi com a velocidade, porque nas eleições anteriores, por exemplo, na eleição de 2010, o PT demorou, Lula e o PT demoraram quase 3 anos para transformar a Dilma em uma pessoa competitiva eleitoralmente, ela que nunca tinha disputado uma eleição, e agora em 2 semanas o Haddad passou da insignificância eleitoral para ser o segundo favorito, e com uma velocidade de crescimento que pode até chegar a ameaçar a liderança do Bolsonaro no final do primeiro turno. E achas que vai continuar a subir? Daqui para frente ele já deu uma desacelerada, né? Porque a dificuldade aumenta. Aqueles eleitores que eram facilmente encontráveis através das redes sociais e principalmente do WhatsApp já foram encontrados. O que permanece, o que não atingido são 2 tipos de eleitores. Um eleitor que está em lugares muito recônditos, com sinal de celular precário ou que não tem telefone, e que você vai ter que atingir com outras estratégias, presença física, campanha tradicional. E eleitores das periferias das grandes cidades que estão especialmente desiludidos com o PT por conta dos escândalos de corrupção e do fracasso econômico do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, e que esses terão que ser convencidos. É um trabalho diferente, não basta informá-los de que Lula é Haddad, você precisa explicar, não, Lula é Haddad, mas votam no Haddad por causa disso, daquilo, entendeu? Então acho que daqui para frente ele deve continuar crescendo, mas uma taxa de crescimento mais lenta. E de onde é que vêm estes votos do Haddad? É só de Lula? É que na realidade quando olhamos para Ciro Gomes, do PDT, continua estável com 11, 12, 13%, não é? E não muda, não é? Que o Ciro Gomes que é o terceiro lugar. Sim. Se você olha, o Ciro, olhando só um número absoluto, a gente não tem essa impressão, mas analisando os cruzamentos das pesquisas, eu fico com a impressão de que o Ciro permaneceu onde está, mas o eleitor dele não. Ou seja, ele perdeu eleitores para o Haddad, alguns, mas ganhou eleitores da Marina Silva e do Geraldo Alckmin, que desceram totalmente nas últimas semanas. Exatamente, porque ele começou a aparecer como a terceira via mais viável, com alguma chance de enfrentar essa polarização PT e anti-PT representada pelo Bolsonaro. Então, isso, na minha opinião, explica a manutenção do Ciro no mesmo patamar já há algumas pesquisas. E achas que ele tem alguma hipótese de ir ao segundo turno neste momento? Agora ficou difícil, né? Porque o Haddad já está com o dobro de intenções de voto dele e vai ser muito improvável que você tenha um refluxo nessa tendência de crescimento do Haddad. Portanto, precisaria acontecer alguma coisa realmente muito extraordinária nos próximos 10 dias para mudar esse panorama. Agora, não vou dizer que não acontecerá, porque no Brasil as coisas extraordinárias acontecem com uma frequência inesperada. Numa entrevista ao BCN, o Ciro Gomes, na semana passada, falava sobre o caso das eleições de 2014, em que a muito pouco tempo do primeiro turno, as sondagens davam à Dilma qualquer coisa como 37%, à Marina Silva 30% em segundo lugar, e depois o Aécio Neves, na altura também candidato, estava com 17%. E tudo mudou, não é? Acabou por ser Aécio e Dilma a ir ao segundo turno. Ele diz que pode acontecer algo parecido. Bom, precisa acontecer um motivo como teve em 2014 para que isso aconteça. A campanha da Marina, a Marina era candidata a vice na chapa do Eduardo Campos, um governador popular do Nordeste pelo Partido Socialista Brasileiro. O avião dele caiu no meio da campanha eleitoral, ele morreu. A Marina assumiu a cabeça da chapa
e teve um crescimento meteórico por conta de toda a comoção que a tragédia provocou. Só que era um crescimento emocional, não era um crescimento racional, não era um voto decidido e pragmático. À medida que a campanha se desenrolou, ela sofreu ataques, principalmente do PT, mas também cometeu erros graves. Então, por exemplo, ela lançou o programa de governo dela e no mesmo dia de lançamento ela alterou fundamentalmente as páginas relativas ao programa de gênero e casamento de pessoas do mesmo sexo, coisas desse tipo, por conta da pressão de pastores evangélicos neopentecostais. Isso criou um descrédito em parte do eleitorado dela e que ela não conseguiu reverter. E era uma campanha muito desestruturada, o partido era muito pequeno, muito desorganizado, estava dividido, a perda do Eduardo Campos também foi uma perda de liderança. E aí a estrutura do PSDB, que tinha uma campanha mais bem estruturada, um partido com mais capilaridade no Brasil, conseguiu alavancar a campanha dele com base, retomando parte dos eleitores que ele tinha perdido para a Marina e recobrou. Não é nada similar ao que a gente tem hoje. Neste momento o Bolsonaro tem 28%, já falámos sobre isso aqui, e o Haddad tem 22%. Achas que é seguro dizer que vai existir segundo turno? Eu tentei fazer simulações de toda a ordem para ver se seria possível uma definição no primeiro turno. É muito improvável e necessariamente para que isso aconteça é preciso não só que todos os outros, são 12 candidatos, né? Não só os nanicos e anões precisam... Explica o que é isso. Não só os candidatos que têm 0, 1, 2% nas pesquisas precisam virar pó, ou seja, perder esse pouco eleitorado que tem, mas principalmente o Ciro precisa sofrer uma queda importante na reta final para que não haja segundo turno. Eu acho particularmente improvável esse cenário, embora eu não descarte totalmente pelas razões que eu já cansei o seu ouvinte de falar sobre a imprevisibilidade da eleição brasileira. Mas não me parece ser o cenário mais provável. Eu acho que o cenário mais provável é chegar na boca do segundo turno, na boca do primeiro turno, com Bolsonaro na faixa um pouco acima dos 30 e Haddad chegando lá e eles disputando a primeira colocação. A taxa de rejeição do Jair Bolsonaro cresceu de 37% no final de agosto para 46% ontem, na última pesquisa do Ibope. No Datafolha foi de 39% para 43%, um bocadinho menos. O Haddad, por outro lado, cresceu para o dobro daquilo que tinha em agosto. Tinha 16% e agora tem 30%. O que é que isso mostra? Mostra que vai ser uma eleição polarizada, com 2 candidatos com uma alta taxa de rejeição e que, seja quem for vitorioso, o país vai continuar dividido. Sobre o resultado, hoje a taxa do Bolsonaro é mais alta do que a taxa do Haddad, mas essa taxa do Haddad está subestimada por desconhecimento. Ainda tem uma parcela grande do eleitorado que não sabe quem ele é e não associa ele diretamente ao PT. A política brasileira, desde 1994, tem se organizado entre PT e anti-PT. Casualmente, se teve um partido só ocupando o lado do anti-PT até a eleição de 2014, que foi o PSDB, né, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá mudou tudo, porque o PSDB perdeu essa primazia para um candidato bem mais à direita que ele, que é o caso do Bolsonaro. E então... mas a polarização PT e anti-PT continua e talvez nunca tenha sido tão grande. Então, o grande problema dessa eleição é que ela talvez não sirva como uma reacomodação das forças políticas para o país tentar fazer as pazes consigo mesmo e voltar a crescer. Mas ainda assim, a penúltima pesquisa do Ibope do dia 19, eu não encontrei ainda os dados desta última que saiu ontem, mas a penúltima dizia que quem tem os eleitores mais fiéis, de entre os 12, é Bolsonaro, com 53%, e 45% para Haddad. Eram os dois que também tinham mais eleitores que diziam que não mudariam o seu voto de jeito nenhum. Uhum. Sim, por isso que eu acho que vamos caminhar para um segundo turno entre os dois.
e justamente os dois que têm maior taxa de rejeição. Queria falar agora sobre as sondagens em si. Comparativamente às eleições presidenciais portuguesas em janeiro de 2016, o número de pessoas ouvidas no Brasil é muito menor, se tivermos em conta o número de eleitores. Nas semanas anteriores à eleição portuguesa, que foi a 24 de janeiro de 2016, ouviram-se entre 1.000 a 3.340 por cada uma das pesquisas. No Brasil, a Datafolha ouviu até agora no máximo 8.600 pessoas e no Ibope nunca mais do que 2.500. Mas no Brasil há 147 milhões de votantes, enquanto que em Portugal há menos de 10 milhões. Como é que é possível aferir esta representatividade das intenções de votos no Brasil nestas sondagens ou nestas pesquisas que têm acontecido? Quando você vai experimentar uma sopa na panela, você pega uma colher proporcional à panela ou não? Pois é, a amostra funciona assim, ela é o mesmo tamanho para qualquer lugar. Ela independe do universo. Você pega o que é necessário para pegar a diversidade daquele eleitorado. No Brasil, a prática demonstra, desde 1942, que uma amostra em torno de 2.000, 2.500 entrevistas é mais do que suficiente para pegar toda a diversidade do eleitorado brasileiro. Nos Estados Unidos, as amostras, que o eleitorado é maior do que no Brasil, as amostras são ainda menores. Ou seja, não tem nada a ver a relação do universo, a quantidade de pessoas que você quer pesquisar com o tamanho da amostra que você faz. Se você respeitar, tiver uma boa metodologia de amostragem, se ela for realmente representativa de todas as faixas do eleitorado, todo mundo tiver chances iguais de ser ouvido pela pesquisa, e isso, por exemplo, implica no Brasil você ter que obrigatoriamente fazer uma pesquisa face a face. Se você tiver integridade aí dos bancos de dados necessários para montar essa base, por exemplo, se você levar em conta o cadastro eleitoral do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer uma pesquisa no Brasil, você está perdido, porque as estatísticas lá são muito ruins e defasadas. O que os melhores institutos, como o Datafolha e Ibope, fazem no Brasil é ter sua própria base de estatísticas acumulada ao longo de anos para saber, por exemplo, que você tem 22% de eleitores com nível superior e não 11%, como diz as estatísticas oficiais. Tá? Então, as pesquisas brasileiras, quaisquer parâmetros que você queira comparar, aí, inclusive pesquisas acadêmicas, estão entre as melhores do mundo. Não todas, né? Eu particularmente só acredito em Datafolha e Ibope. As outras eu acho que tem problemas e outras têm até mais do que problemas. Mas essas duas eu acho que elas têm uma consistência de acerto histórico que é muito alta e, portanto, são plenamente confiáveis. E tu achas que os trackings diários que estávamos a falar no início da conversa devem ser publicados? Eu acho que sim. O Brasil tem uma legislação muito restritiva na publicação de pesquisas. Você, para poder publicar uma pesquisa, precisa registrá-la com 5 dias de antecedência e preencher uma série de requisitos. E o que a gente vê é que essas restrições, que são manifestações de censura disfarçada, não adiantam para nada para melhorar a qualidade das pesquisas. As que são boas continuam sendo boas e as que são ruins estão se multiplicando. Nunca houve tanta pesquisa ruim quanto nessa eleição. Ou seja, você criar um monte de regras para tentar restringir a divulgação só atrapalha. Então, eu sou a favor de que você não tenha nenhum tipo de regra, que todo mundo possa fazer a pesquisa que quiser e divulgar como quiser, e o eleitor vai aprender, se não imediatamente, ao longo do tempo, a discernir o que é confiável do que não é confiável. Mesmo tendo um monte de pesquisa fajuta sendo divulgada hoje em dia, até o mercado financeiro, que adora oscilar, porque senão eles não ganham dinheiro, se baliza pelas pesquisas mais confiáveis, que são o Ibope e o Datafolha, e ignora, sempre que pode, as pesquisas feitas pelas próprias instituições como essa que você citou. No artigo da agência Lupa, que faz parte da revista Piauí, a primeira agência de notícias do Brasil especializada em fact-checking, a Cristina Tardáguila, a diretora, assinava a 24 de setembro um texto com o título "Brasil importou o que houve de pior na eleição dos Estados Unidos da América e no referendo do Brexit". Que papel é que tu achas que tiveram as notícias inventadas e as mentiras que circulam nas redes sociais nesta campanha? Muito pequeno, muito menor do que o alvoroço todo que se criou antes da eleição, prevendo que ia ser a eleição das fake news.
Na verdade, se teve uma epidemia de fact-checking como nunca houve antes, eu acho que muito maior até do que a dos fake news. Hoje, praticamente todo veículo médio ou grande brasileiro tem uma equipe de fact-checking, fora as equipes conjuntas, como a gente faz parte de um consórcio chamado Comprova, que emula o que foi feito na eleição da França, unindo, no caso brasileiro, 24 veículos diferentes, trabalhando em tese concorrentes, mas trabalhando juntos para verificar informações que pudessem influenciar negativamente as eleições. E embora eles estejamos, que a gente é parte, a Piauí é parte, fazendo um trabalho muito bem feito nessa área, não por mérito meu nem da Piauí, mas por mérito dos coordenadores, o impacto é muito pequeno porque não houve nenhum grande boato que precisasse ser desmentido, tivesse atingido, quer dizer, mentiras, o Bolsonaro morreu, coisas do gênero sempre há e sempre haverá, mas elas nunca chegaram a ter uma viralização grande o suficiente para ser determinante no resultado da eleição. Estamos mesmo a chegar ao fim. Nas eleições de outubro, agora que vão começar a dia 7, para além do Presidente e do Vice-Presidente da República, são também eleitos os membros do Congresso Nacional, ou Parlamento, 513 deputados federais, 54 senadores, além de 27 governadores de Estado e do Distrito Federal. Qual é que é a importância do Congresso no dia a seguir às eleições para formar governo? Ele é absolutamente fundamental e tem se tornado cada vez mais importante a cada ciclo eleitoral. Ficou provado pelo governo Dilma Rousseff que um presidente que não tiver 172 deputados na Câmara dos Deputados vai cair, independentemente do que ele tenha feito ou não. E nenhum partido brasileiro vai chegar nem perto nem a metade de 172 deputados. Isso obriga qualquer presidente e qualquer partido que ganhe a eleição majoritária, ou seja, a eleição presidencial, ter que necessariamente negociar com a malta de outros partidos que há no Congresso. Hoje nós temos 35 partidos com registro no Brasil, quase 30 com representação na Câmara dos Deputados. Espera-se que nessa eleição esse número diminua, mas não vai diminuir, não vai chegar abaixo de 20 de jeito nenhum. Isso implica necessariamente um governo de coalizão. Um governo de coalizão significa necessariamente barganhas de toda espécie, inclusive as de pior tipo, que provocam escândalos como as do Mensalão e do Petrolão. Então, essencialmente, a estrutura da política brasileira não vai mudar nessa eleição. E tu achas que esse tipo de coligações vai acontecer já, ainda antes do primeiro turno? Então, na eleição proporcional, ou seja, na eleição para a Câmara dos Deputados, por exemplo, você já tem coligações que são diferentes, às vezes, das coligações na eleição presidencial, por exemplo. Dois partidos que não estão coligados para presidente podem se coligar para deputado. Isso já é uma excrescência que deve ser eliminada na outra eleição de 2022. O que acontece é que nenhum partido deve eleger mais do que 60, estourando 70 deputados. E vai ter provavelmente uns 6, 8, talvez até 10 partidos entre 40 e 60. Então, o próximo presidente, seja ele quem for, vai ter que montar uma coalizão recrutando pelo menos metade desses partidos médios para ter uma base parlamentar capaz de aprovar qualquer coisa relevante, especialmente as reformas que são, segundo economistas, tão importantes para a estabilidade do país. E no caso das reformas é mais complicado ainda, porque você precisa de um quórum qualificado, às vezes de 3/5 do número de deputados, que é virtualmente impossível de conseguir sem negociar muito cargo e outras benesses. E não é estranho que, tendo em conta isso que tu estás a dizer e tendo em conta que o último mandato teve um impeachment da Presidente, haja, e talvez não concordes comigo, muito menos sondagens sobre o Congresso e que a eleição do Congresso apareça tão pouco na mídia brasileira, excetuando quando fala do Rio ou de São Paulo, por exemplo? Eu concordo totalmente com você. O problema é que fazer pesquisas sobre eleição parlamentar é muito mais difícil, porque aqui no Brasil não é um sistema distrital. Aqui é um sistema único, que só tem aqui, que você elege por estados, né?
e depende, que é mais ou menos proporcional ao tamanho da população. Eu digo mais ou menos porque São Paulo, que tem 35 milhões ou 40 milhões de eleitores, tem 70 cadeiras na Câmara dos Deputados, e Roraima, que tem 350 mil habitantes, ou seja, uns 200 mil eleitores, tem 8. Então, um eleitor de Roraima vale umas 10 vezes um eleitor de São Paulo. Fora essa falha de representação, é um sistema muito chato e difícil de explicar para o eleitor como funciona, porque você soma todos os votos que o partido teve para deputado federal, mais os votos de outros partidos que eventualmente estejam coligados a ele, e daí você, a partir disso, você calcula o que a gente chama de quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos que um partido precisa para conseguir eleger um deputado. Aí, de cara, você já elimina todos os partidos ou coligações que não alcançaram esse quociente. Daí é uma conta complicada que tem vários turnos, você tem que ficar refazendo a cada cadeira que é preenchida, de maneira que isso é mais um fator que cria alinhamento do eleitor em relação à eleição para deputado, porque nem sempre os mais votados entram. É um sistema um pouco esdrúxulo de eleição. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, José Roberto Toledo, jornalista brasileiro da revista Piauí. Muito obrigado. Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma das Gelas e também noutras aplicações de podcast. Até já!